Prazer de receber aqui nos estúdios da Top FM o professor Marques Vicente, que é professor de Ciências Humanas da Unesp, também durante um bom tempo atuou na rede pública como professor de História. E professor Marques, a gente tem uma questão que queríamos conversar essa semana, porque nessa sexta-feira todo mundo pensa assim, é feriado, mais um feriado no mês de abril, né? E todo mundo sabe que é Tiradentes, mas a gente nunca sabe muito bem quem foi o Tiradentes, né? A sua luta contra o domínio português na chamada Inconfidência Mineira, né? 1792, considerado aí um mártir desse movimento. E as imagens das pinturas mostram uma figura quase que messiânica aí do Joaquim José da Silva Xavier. Quem foi o Tiradentes? Qual a sua importância desse personagem para que esse dia, 21 de abril, se tornasse feriado? Bom dia, professor Marques. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui. Se nós fôssemos olhar assim para o passado, nós diríamos o seguinte, né, que Tiradentes é né, e é bom ressaltar isso, um dos muitos inconfidentes que tentavam de alguma forma conseguir a independência do Brasil. Isso se motivava por conta dos impostos e tributos que Portugal estava impondo naquela época, que é o momento em que o ouro começa a ter decadência, ou seja, a quantidade de ouro extraída diminui e Portugal não abre mão dos impostos, quer continuar recebendo o mesmo montante, e isso provoca revolta por parte da população, principalmente da população produtiva, diga-se de passagem, porque a escravidão continuou do mesmo jeito, não é? E o levante, de alguma forma, que se organizou por um grupo de proprietários, tinha essa finalidade, né, de separar o Brasil de Portugal, formar uma república. É bom que se diga isso, uma república, né, depois nós vamos falar o porquê, né? E na hora H, então, houve uma denúncia, aqueles que conseguiram se salvar, os mais ricos se salvaram, e Tiradentes foi o único que teoricamente assumiu que fazia parte da conspiração e foi colocado como bode expiatório. Foi um julgamento que aconteceu de uma forma muito estranha, porque já veio a sentença de Portugal dada, né, antes do julgamento, né? E com isso, Tiradentes foi o que acabou sendo mais penalizado, já que foi enforcado, enfim, depois de esquartejado e tudo isso, né? Eu falei muito da questão da República pelo seguinte, né? Uma vez que o Brasil consegue a independência, como o Brasil adota uma monarquia, então esquece a figura de Tiradentes. Então ninguém estudou, ninguém valorizou a figura de Tiradentes, que só é resgatado depois que se proclama a República, né? Aí, como interessava mostrar o caráter republicano, aí a República resgata os heróis deles, né? Que é onde aparecem todos esses quadros que você falou, né? Essa mitificação de falar que foi um herói, que foi enfim, né? E não podemos falar que não teve iniciativa, mas herói em história a gente fala que é aquele que não teve tempo de fugir, né? No caso da Inconfidência Mineira é bem claro, né? Quem tinha poder escapou e quem não tinha acabou sendo penalizado. Então é um símbolo, né, que representa a independência, que representa a vontade de ter um país livre, né? Embora exista essa mitificação, mas a gente não vai muito pela mitificação, né? A gente vai pelo que aconteceu, né? É um contexto onde, por exemplo, os Estados Unidos, a França, a Haiti tinham assim umas ideias muito liberais, né? O Brasil reflete isso e tenta de alguma forma antecipar a independência. Tá certo. Bom, a gente pode dizer que para entender o hoje a gente precisa compreender o passado, e é ele que explica muita coisa que acontece nesse país hoje, como por exemplo a corrupção, professor? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, porque, veja, há um dito muito interessante que todos nós conhecemos, né? Que o povo que não conhece a sua história comete os mesmos erros, né? Então a figura de Tiradentes para nós é um símbolo, né? Não é um herói, repito, é um símbolo de alguém que queria a liberdade e a possibilidade de produzir, embora dentro dos escritos dele, que a gente tem acesso, né, nunca jamais se pronunciasse a favor do fim da escravidão, né? Então é um movimento elitista. Isso configurava uma tendência naquele momento muito forte no âmbito liberal, ou seja, você tem a liberdade, mas não a igualdade, né? Então esse ponto é o que acaba de alguma forma sendo incorporado pela República, e desde esse momento que se proclama a República até hoje, veja, até 89 o povo nunca votou, né, de forma direta, né? Então só em 89, e ainda elegendo o Collor, diga-se de passagem, né, é que nós tivemos pela primeira vez desde 1500, né, o voto universal para todos. Então essas figuras que aparecem têm um impulso, mas não na totalidade como nós desejaríamos que fosse hoje, né? Ou seja, já ter participado todo mundo, acabado com a escravidão, enfim, né? Esses movimentos que são mais radicais.
Pois é, verdade. Professor, você acha que a gente pode afirmar que o Brasil já começou, não começou muito certo, mas não para dizer errado, uma palavra talvez muito forte, porque a data do descobrimento dizem que é 1500, mas não é a data oficial, né? Os portugueses já conheciam aqui até Santa Cruz antes dessa data, quer dizer, já começou com uma mentirinha aí o nosso país? Olha, eu diria assim, não só como uma mentira, né? O problema é o vício estrutural que se cria e desse meu ponto de vista, o grande vício que se cria é que se confunde o público com o privado, né? Ou seja, a forma como Portugal exerceu a colonização, a forma como a gente conseguiu a independência, a forma como se instaura o império, a forma como se instaura a república e até os dias atuais, nós poderíamos falar que o público é muito ligado ao particular. Há grupos de interesses, né, que de alguma forma se apropriam do Estado para ter benefício próprio e não benefício para a população. Um exemplo bem claro é o Lava Jato, né, que acaba comprovando tudo isso que nós estamos falando, né. Qual que é o problema? O problema não é falta de dinheiro, né, isso tem que ficar muito claro. Nós somos a 8ª economia do mundo, ou seja, só tem 7 países mais ricos do que o Brasil no mundo. Então, não temos por que pensar que falta dinheiro. O problema é que o dinheiro foi desviado para outras coisas, né? Para o âmbito privado. E essa é a tendência que nós temos dentro daquilo que seria a nossa trajetória histórica, né? Quer dizer, nunca o público foi público e sim ficou nas mãos de determinados grupos que se apropriam desse espaço público. E o que seria o público? É o que a gente fala, o caráter republicano. Medidas para todos, mas que sejam efetivas, né? Até nisso nós criamos a nossa peculiaridade. Tem leis que pegam, tem leis que não pegam, né? Ou seja, tem normas que podem ser aplicadas para uns, mas essas mesmas normas não valem para outros, né? E esse é um debate que nós temos que fazer, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida, né? O professor, o Brasil foi colônia de Portugal por 300 anos e o pensamento dos colonizadores sempre foi aí de explorar os recursos naturais do Brasil, né? É o ouro, a cana, a borracha, diferente, por exemplo, do que ocorreu na chamada Nova Inglaterra, né? Os colonizadores americanos, eles foram para fundar um país, né? E a gente assiste no Brasil que o Brasil é um grande produtor de produtos não industrializados, então é soja, café, cana-de-açúcar, é carne, quer dizer, uma lista é muito grande. Então, talvez não tenha se mudado muito essa cultura de país colonizado? Bom, você tem razão, né? Tradicionalmente na história a gente aprende o seguinte, que no Brasil nós tivemos os bandeirantes e nos Estados Unidos tiveram os pioneiros, né? Qual é a diferença de um e outro? A diferença é que os pioneiros foram para ficar, né? Portanto, eles não tinham na cabeça a ideia de poder voltar até para a Inglaterra, até porque eram perseguidos lá, muitos deles, né? E os Estados Unidos teve a grande sorte de ter a descoberta do ouro depois que tinha independência, né, que é a famosa conquista do Oeste, né? Enquanto que nós tivemos a extração das nossas matérias-primas quando ainda éramos colônia, ou seja, não houve uma preocupação com que essa riqueza se assentasse e distribuísse dentro do país. Foi levada para Portugal. E isso, em termos do que é uma ideologia capitalista, significa o seguinte, que nós não tivemos um acúmulo de capital, né? Ou seja, nós não tivemos uma matéria, um produto, algo que nos permitisse alavancar um desenvolvimento muito mais sustentado, muito mais consistente, muito mais sólido, né? De tal forma que ficou para nós o quê? Aquilo que você acabou de comentar, né? Exportadores de produtos primários, né? Aquilo que é fácil de produzir, que é fácil de realizar, mas em troca, ou seja, nós levamos nossos produtos para fora e em troca nós trazemos os produtos industrializados. Haja visto os carros, por exemplo, um ponto que todos nós conhecemos, né? Quer dizer, a gente fornece o aço, fornece o ferro e os países desenvolvidos nos oferecem a tecnologia e com isso a gente sempre acaba perdendo, sem dúvida nenhuma. Bom, isso é um problema de educação, né? Basicamente é um problema de educação, é um problema estrutural que tem que ser atacado na raiz. Nós colocamos assim como exemplo o caso da Coreia. A Coreia estava numa situação muito pior do que o Brasil, inclusive em termos educacionais. E hoje nós importamos carros coreanos, né? Esse é um exemplo bem claro, né? Então, de fato, eu particularmente penso o seguinte, não é o problema de você exportar produtos agrícolas, que no futuro, provavelmente, se continuar esse crescimento populacional, vai ser uma fonte de riquezas significativas, né? Mas deveria vir acompanhado de outros processos de desenvolvimento, e não desenvolvimento propriamente capitalista, mas sim sustentável, né?
ou seja, nós temos uma riqueza ainda, pelo fato de ter produtos primários, muito rica, né, que é o meio ambiente, né, ou como falam as pessoas, ambiente inteiro, né, não mais meio ambiente, né, são os produtos naturais, e isso é algo que é uma riqueza incalculável para o país. Mas, claro, tem que fazer valer uma série de medidas nas quais o grande beneficiado seja o país, né, e não o capital estrangeiro. Pois é, né? Aquela velha história que o Brasil seria o celeiro do mundo, né? Pois é, sim. Quem sabe, né? Bem colocado quando o senhor disse que não foi realmente, né? Com esse grande crescimento da população. Professor, esses casos da política brasileira é uma situação corriqueira que já vem acontecendo há muito tempo, né? Quer dizer, é a Caixa 2, é a corrupção, não é de hoje. E ao longo da história isso vem acontecendo, né? É um negócio muito sintomático, não é? Como é que o senhor vê essa questão? Olha, eu diria o seguinte, voltando à pergunta que você já fez, que foi muito importante, público e privado, né? Então, isso é esse ponto de partida. Agora, o que chama a atenção é que nos tempos atuais, depois da Constituição de 88, principalmente, né, isso ficou extremadamente absurdo, né? As proporções assustam a qualquer um, né? Veja, nós estamos falando de quase 420 políticos citados na corrupção, num Congresso que tem 530 mais 83 senadores, né? É um número muito alto, né? Muito alto. E o que significa essa corrupção e o que implica a corrupção? Implica que temos que dizer e reconhecer que o sistema que nós temos faliu, né? Infelizmente, essa forma de exercer a política, essa forma dos partidos se organizarem, de serem financiados, de interferências, né? Isso está falido completamente, né? E não adianta pensar que vai parar ou que está parando. Continua existindo às claras, né? Quer dizer, não é mais já, vamos dizer assim, tentar ser tapeado, enfim, disfarçar. Não, é feito descaradamente, né? De tal forma que o que nós temos que pensar é no futuro. E como que será o futuro? Bom, teoricamente é a reforma política, né, que é a mais importante, mas veja, é a mesma coisa que você pensar, não é? Que a raposa tomando conta das galinhas vai cuidar das galinhas, né? Que reforma política nós vamos ter com esses políticos, né? Por outro lado, eu penso assim, que a gente não pode ser também muito pessimista, né? Eu, por exemplo, estou assim, estudando e me está interessando muito os novos prefeitos que estão aparecendo, gente muito competente, gente muito preparada, honesta, que está querendo fazer alguma coisa, que seria mais ou menos comparado com o jogo de futebol, né? Que nós temos a base, estamos formando a base, né? Mas até chegar a ser profissionais, ou seja, até galgar os escânnios do governo estadual, governo federal, não vai ser a curto prazo que pode começar a mudar alguma coisa, né? Porque com a política atual, infelizmente, o sistema permite isso, né, de que exista corrupção, Caixa 2, o custo das campanhas são muito caros, enfim, os partidos são a via de entrada para o dinheiro público, a empresa particular sabe disso. Eu digo que a corrupção envolve os dois lados, tanto o corruptor como o corrupto, né? Então é uma cultura generalizada que é difícil de reverter por conta da estruturação que criou com o passar do tempo, né? Então reverter isso é algo muito difícil, algo muito complicado, não é fácil. Vai um tempinho aí, né? Décadas. O sentimento de liberdade, né, professor, ele buscado aí nos ideais da Inconfidência Mineira, trazendo um pouquinho essa questão histórica, sempre teve presente na mente dessas pessoas que querem se ver livre de governos, de monopólios e tudo mais. Foi assim durante os anos 60, os anos 70 e hoje. Será que com essa crise econômica associada a um caos político, a gente pode assistir sinais de um novo tempo? Por exemplo, onde a ética e a justiça social pode ser uma realidade nesse país? Eu acho que os historiadores aqui há algumas décadas, como o senhor disse, poderão dizer que em 2017 as coisas começaram a mudar. Qual é a visão? É mais otimista, mais pessimista, mais realista? Qual é a visão do senhor? Eu costumo falar o seguinte, Eduardo, eu digo assim para os meus alunos, eu sou um otimista realista, né? Por princípio é otimismo, ou seja, diante de todo esse caos que nós temos aí institucionalizado, é melhor a gente saber o que é do que não saber. Não tenha dúvida, é verdade. Porque na hora em que você fica sabendo, é que você começa a discutir possíveis saídas, né? E nós estamos nesse momento, em possíveis saídas. Veja, nas últimas eleições, já de alguma forma se tentou coibir uma parte do Caixa 2. Uhum. Não sei se de fato funcionou ou não funcionou, mas já foi uma tentativa, né? Nós estamos tentando discutir agora se há necessidade ou não há necessidade de reformas estruturais.
que não podem ser confundidas com a situação do Lava Jato. Uma questão são as reformas estruturais e outra é a corrupção, né? Então, bem ou mal, essa dinâmica toda, eu creio que faz com que a população pense. E esse é o ponto nevrálgico que nós temos que atacar. Depende de quem? Depende de nós. Não depende só dos políticos, né? Então, veja, o que nós entendemos por política? O dia da eleição. E é errado, né? Porque o dia da eleição é o cúmulo de todo um processo que a gente tem que ir vendo, tem que ir acompanhando. O pessoal fala, eu não gosto de política. Bom, nem eu nem ninguém gosta de política, mas a política toma conta da tua vida, né? É aí que se decidem os impostos, a aposentadoria, leis trabalhistas, né? Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira, né? Mas é difícil? Mas eu costumo falar na minha aula o seguinte: o difícil é nascer, depois só complica, né? Então estamos num momento de complicação, né? Então nós temos que entender o que é esse complexo, esse mundo complexo da política, interessar, não cair no simplismo, todo político é corrupto, todo político não. Vamos tentar ver, organizar, votar conscientemente, já que somos obrigados a votar, não é? Porque esse é o caminho. Né? Esse é o caminho, a não ser que nós tomemos outro caminho, que é a radicalização completa, né? Quer dizer, a revolução, né? Mas eu creio que não há condições para isso, né? É mais interessante, inclusive, pedagogicamente, né? Que as pessoas tomem consciência, participem, se interessem, vão atrás, discutam não com paixão, e sim com racionalização, né? Procurar entender, ver, né? E respeitar as diferenças, né? Porque nesse processo nós temos assim divergências muito grandes. Mas não tenha dúvida, é muito mesmo, né? Rapidamente, para a gente finalizar, professor, a gente analisando o cenário brasileiro, principalmente o cenário político, né? Que futuro o senhor enxerga para a classe política? O senhor já deu algumas dicas de que realmente nas últimas eleições algumas coisas mudaram. Na nossa região, por exemplo, houve uma mudança muito grande de prefeitos que estavam na situação, ou reeleição, ou indicando seus candidatos aos partidos, né? Os seus partidos não se reelegeram, no caso de Bauru e outras regiões também. Muda alguma coisa? Tudo continua na mesma? 2018, o senhor acha que teremos surpresas ainda ou não? Não, eu creio que se acontecer o desdobramento da Operação Lava Jato, do jeito que está acontecendo, e é bom que as pessoas fiquem pensando que isso vai anos, né? Não é depois da manhã que vai ser solucionado. A título de exemplo, o Mensalão demorou 4 anos para ser julgado, né? E eram poucas pessoas. Agora, inclusive, está se falando na prescrição de alguns processos, né? Quer dizer, o volume é imenso. Então, eu creio que em função do desdobramento da Lava Jato, né, é que nós vamos poder ter um quadro, eu diria mais ou menos para junho, julho do ano que vem, não este ano ainda, né? Por quê? Porque por enquanto estamos na fase das denúncias. Conforme avançar a comprovação das denúncias, eu creio que muitos desses caciques que estão aí hoje, né, vão ficar comprometidos, né? Então já é um bom sinal, né? Por outro lado, depende muito do contexto internacional, né? Veja, se acontecer um desenvolvimento bélico, né, como está prestes a acontecer, e as matérias-primas, que são as primeiras a ter a repercussão desse impacto, sobem, ou seja, petróleo, né, soja, né, o país pode dar um salto econômico muito significativo, como deu em 2008, em 2006, 2007. Né? Enquanto o mundo estava mal, nós estávamos bem. Então, todos esses fatores são imprevisíveis e acabam determinando de uma forma direta a eleição, né? Porque, veja, numa situação econômica favorável, né, nada impede, inclusive, que o Temer possa reeleger o seu sucessor. Assim como numa situação crítica, né, quem sair no palanque defendendo o Temer vai ser decapitado, né? Quer dizer, não vai ser eleito. Então, esse conjunto de fatores é que a população e todos nós temos que ficar muito atentos, né? Analisar, ver, mas sem perder o que está por trás, né? Ou seja, a forma política como o nosso país vem sendo gerido, né? Então, tudo que seja a participação da população é que pode alterar ou não esse processo da eleição de 2018. Está sempre na mão da população mesmo, do povo mesmo, né? Tá certo. Exatamente. Professor, muito obrigado. A gente vai liberá-lo, porque o professor tem compromisso logo mais, por isso nós antecipamos a entrevista, mas foi realmente muito bom. O professor é um querido meu, já foi meu professor de história quando era menino lá no Estela Machado. Não lembro. E aí tive a oportunidade de reencontrá-lo na faculdade Unesp, né? Com umas aulas que nós fizemos e fiquei encantado. O professor continua com a mesma coerência e inteligência de sempre. Aí, parabéns, professor. E vamos querer convidar que o senhor venha mais vezes aqui para a gente... Será um prazer. Pra gente conversar mais sobre... Será um prazer. Porque
História e política se infundem e explicam muita coisa hoje, né? Muito obrigado, professor. Bom dia. Fico bom seu bom dia também. Bom dia para todos os ouvintes.